Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana, estamos no nosso 8º episódio da 3ª temporada. E hoje aconteceu algo inusitado, que eu também estou achando o máximo no fim. Acho que é tudo Deus fazendo as coisas, os caminhos mudarem. Mas a minha convidada que ia chegar agora, né, que é a Saori, ela acabou atrasando meia hora. Ela me ligou, falou, Ju, o trem não tá andando, eu vou atrasar meia hora. Eu falei, putz, e agora? Aí eu tava aqui com o Matheus, que tá aqui dirigindo hoje o episódio. Eu falei, então tudo bem, eu vou usar a meu favor. Porque assim, faz tempo que eu tava querendo gravar, contando a história do Estrela Podcast, como que eu vim parar aqui, me apresentando também, contando da minha história. Só que eu não conseguia, sabe? Eu tentava fazer isso em casa, e quando chegava no podcast eu focava só no convidado. Eu nunca pensei em falar sobre isso, né? Aí, quando ela falou, vou atrasar meia hora, eu falei, pronto, eu vou usar esse espaço para falar. Eu falei, Matheus, então eu vou começar a falar e você vai me fazendo umas perguntas, né? Ele, tá bom. Aí, depois ele voltou aqui e falou, Ju, uma ideia melhor, cara. Eu chamei o Gabriel, que é o nosso gerente aqui, que já está acostumado. Ele também vai contar um pouco também do que ele faz, desse trabalho deles de desenvolver pessoas dentro do Estúdio Voz, né? E carreiras através da ferramenta podcast. E eu achei o máximo. Então, eu queria falar para vocês que esse primeiro bate-papo a gente vai falar muito... me conhecer, me apresentar e falar desse mercado de podcast que eu estou apaixonada. Estou apaixonada pelo Estúdio Voz. Eu também quero falar sobre isso hoje e apresentar para vocês o Gabriel. Bem-vindo à Estrela Podcast. Ô, Ju, muito obrigado, muito feliz viu? de te conhecer hoje. Imagina, Tudo Deus. o pessoal vai ficar feliz em conhecer você agora hoje. Tudo bem, pessoal? Então, hoje, especialmente, o host do Estrela Podcast serei eu, porque a convidada vai ser a próxima host durante todos os episódios. Adorei. Ju, tudo bem? Como que você tá? Tudo maravilhoso. Hoje as coisas saíram um pouquinho fora do plano, mas acabaram se encaixando, né? E agora, para dar não só um resumo, mas para o pessoal conhecer mesmo quem é você, como tudo isso aconteceu. Ju, vamos falar um pouquinho de você. O que você faz extra podcast? Tá. Assim, até te falando que eu gravei um primeiro episódio do meu podcast, é a minha história empreendedora. Que eu tenho uma história bem forte do passado, de e-commerce. E eu gravei contando. Mas assim, eu tava tão nervosa pro episódio, eu nunca mais falei sobre nada. E nem sobre o Estrela Podcast. Então, acho que foi uma oportunidade muito boa, assim. Sim. E você teve esse estalo de fazer o projeto porque você pegou inspirações, você falou assim, putz... O mercado quer saber também as pessoas às quais eu quero trazer, sobre o que o Estrela aborda, é um assunto específico, é amplo. Primeiro eu vou contar como que eu vim parar em podcast, né? Eu fui entrevistada, né? Sim. Eu te contei, né? Eu tive essa história empreendedora super forte, tipo, que foi um e-commerce que cresceu demais, chamava Bebê Store, cresceu demais, a gente teve investidor, saí em 3 capas de revista, tive 400 funcionários, foi muito grande na época daquela bolha das startups. Entrevista, aí eu fui, aí eu já fiquei apaixonada no dia que eu fui falar entrevista, sabe? Sim. Com tudo, assim, não de contar de mim, mas com essa missão desse microfone de dar voz a histórias, a tudo que você possa imaginar e criar ao redor de um microfone, né, inspirando e levando isso para as pessoas. Eu falei, cara, que legal isso, eu quero fazer isso. Exatamente. No início, o pessoal ainda tinha um pouco de receio e uma visão até errada, que o podcast ele era alimentado por pessoas que estavam no mainstream. Só que a gente tem noção que tem muita gente que ou tá por trás das câmeras ou que trabalha com algo que não tem tanta visibilidade no ambiente geral, que tem muita história para contar, né? Muita. E sabe o que eu acho? Que as pessoas têm que inovar no quesito podcast. Porque, assim, podcast é só a estrutura que te dá. Exatamente. Agora, o que você vai fazer ao redor dele, desde a comunicação das redes sociais até uma estratégia, uma identidade para o teu podcast, né? Com um público fiel. Nem que você niche, que eu achei que o Gustavo falou isso, que eu super acredito nisso também para podcast, como eu acreditava em e-commerce. Nichar o teu podcast, se fortalecer nesse nicho, para daí ir pegando outras vertentes, né? Assim. Então, o que eu acho que no início eu achei que estava todo mundo falar, mais um podcast, mas não é, gente, tanto faz. Se o conteúdo for bom, tanto faz se é podcast, de onde que ele vai ver, se ele vai ouvir, se ele vai escutar, né? Então, assim, é tão interessante, mas crie algo inovador que não tenha. Então, assim, a minha primeira impressão era que a maioria dos podcasts buscavam gente com seguidores e assuntos aleatórios, um monte de gente falando sobre tudo, e não tinha uma identidade, desde comunicação visual, até uma identidade de você ir fidelizando o seu próprio público, né? Sim. E até porque ele te dá... se você segmenta um pouco mais o seu público, ele te dá a oportunidade de ter assuntos que sejam um pouco mais incisivos em certas áreas, né? Exatamente. No começo, como você falou,
o pessoal chamava só os cliques, né? Só chamava Sim. quem tinha seguidores. Então eles, começavam falando da carreira, era a mesma forma. Ou sobre celebridade, aqueles que topam convite fácil. Exatamente. E eu vou até dar o exemplo de um outro podcast que fala aqui na casa sobre tecnologia. Tá. E que é isso? Ele assumiu o nicho dele. Sim. Falamos só sobre tecnologia, se sustenta por conta disso, até porque abrange muito dentro do nicho dele. Sim. Então, as pessoas que querem saber sobre tecnologia, sobre linguagem, sobre TI, principalmente, né? Já vão direto no canal dele, porque sabe que a conversa não vai ficar só naquela primeira camada, né? E o Estrela, ele fala sobre o quê, Ju? Então, o Estrela foi exatamente... Primeiro foi uma mistura do que eu gosto de assistir com ajudar. Porque, assim, eu tô com 46 anos, já tive sucesso, já tive o auge da carreira, já casei, já tive filho, já me separei. Então, assim, o que eu quero agora, depois dos 45 anos? Eu quero ter um propósito de vida de ajudar pessoas. Então, assim, primeiro partiu com essa ideia. Depois eu misturei com o que eu gosto de assistir. E aí, depois veio exatamente em trazer essas histórias de superação com uma parte de relações modernas pós-40, que eu preciso muito falar sobre isso. E você né? sempre foi comunicativa assim, né? Ah, não sei. Ou foi desenvolvendo? Porque a gente pensa no empreendedor, aquele cara que começa com o seu próprio projeto Sim. e vira empreendedor porque sabe vender o próprio peixe, né? E pra você ter alcançado também... Mas assim, eu sou tímida, eu não sei tudo, sabe? Tem episódios que eu tô péssima, que eu interrompo o tempo todo. Sim. Mas assim, eu sou muito com o coração. Então assim, estou tendo pessoas fiéis a mim. Um público começou fiel. A gente vê pela recorrência do YouTube, quem são os seus telespectadores recorrentes. Então assim, isso tem crescido muito. Então... Eu tô com um público fiel, principalmente mulheres. Porque eu acho que eu falo muito para as mulheres, assim, tipo, também. Nesse quesito também, relações e mãe solo. Hoje, a primeira entrevista é mãe solo e a segunda HIV. Exatamente. Eu explodi com a causa HIV. Sim. Sim. Não sei se você ficou sabendo, mas assim, a minha terceira entrevista eu sensibilizei com a causa e falei, vou atrás de outras histórias. E é sobre isso, sobre os segmentos que a gente falou, que é importante você ter, né? Então, você chegou a um assunto que talvez não fosse tão abordado. Aliás, não era abordado. A gente não vê isso normalmente acontecendo, as pessoas falando sobre. E é algo que acontece, tá presente no mundo, né? É importante falar, é importante dar voz pra isso também. Muito. Assim, entende? Então, assim... Pra causas e minorias, exatamente. né, Gabi? Que é meio que eu tô fazendo, assim, trazendo câncer. Porque quando a pessoa ouve um relato de câncer, ela entende que ela tem que fazer a prevenção. Exato. Que ela pegou uma pessoa que também não fez. Ou que ela não tá sozinha. Ela Então, não só você, como o público acaba se sensibilizando. Você falou prevenção. E quem tá na situação se sente acolhido. Né? Então, acho que é uma ponte importante que você faz com as pessoas, né? E você falou que o seu sucesso hoje tá funcionando, tá fluindo bem no YouTube, mas tem uma outra rede social aí que você dá uma estouradinha, Total, né? E vamos falar sobre redes sociais, que acho que é legal para os empreendedores de podcast. Exato. Assim. Que é importante. É vital hoje, né? Assim, eu fui muito idiota, porque assim, quando eu abri muito pensando no YouTube, Gabri, que eu falei, cara, sonho de ser YouTube. Só que a geração mudou, a nossa geração já mudou para vídeos rápidos e não vai mudar, gente. Quem tiver um tempo maior vai assistir a entrevista. Quem amar muito vai assistir a entrevista. Mas a grande massa, 80%, vai para o vídeo rápido, né? Sim. Então, isso já foi essa transição de, vou abrir um podcast, eu já tenho que pensar nos cortes, como eu acho que todo mundo pensa, né? Então, jogar o corte hoje no Instagram, no Kawaii, eu nem foco muito, eu tenho que focar mais, e no TikTok. Sim. Mas eu não achava que eu ia explodir no TikTok e ganhar dinheiro no TikTok. Eu sempre achei que eu ia crescer no YouTube. Aí, quando eu abri e eu vi que eu... Né? Hoje em dia você consegue cortar o seu vídeo dentro do próprio YouTube na ferramenta Remix. Então eu corto meus cortes lá, crio uma frase legal de impacto com aquele corte determinado da entrevista, jogo no TikTok, pum, viraliza. A maioria. Já aproveita, as ferramentas que eles disponibilizam, você já usufrui, né? Eu acho que TikTok é o futuro, você quer saber? Ele tá matando todo mundo. Eu gosto muito mais de TikTok do que do Instagram, porque eu acho que o TikTok é vida real. E eu acho que ele distribui melhor também, né? Além das pessoas relatarem a vida real, o perrengue, arrumando a casa, né? Que é o que mais viraliza lá, é o seu dia a dia real. E o que mais viraliza são as pessoas desabafando as suas vidas não perfeitas como do Instagram. Então, isso eu acho legal. Isso. Além disso, o cara monetiza. O que o Instagram paga de rios? Nada.
muito defasado, né? Nada, mas assim, se quer pagar pouco, paga igual o YouTube, pelo menos. Nada, a gente não tira rios. A única coisa boa do Instagram é fazer marca, mas aí você já tem que ser um puta influenciador pra prospectar marca. Isso, pra você iniciar o Instagram, uma rede social muito difícil. Muito, até porque as pessoas elas já vão seguindo. Mas pagar pelo rios, Com né? certeza. A gente é produtor de conteúdo e não ganha. E outra, é a plataforma que tá sendo utilizada, é deles. Por que não paga o rios? Vamos ver se viraliza esse rios? Exato, vamos fazer chegar no Mark Zuckerberg, Por que né? não paga o rios, gente? É difícil ser produtor de conteúdo. Alô, Mark Zuckerberg, então. Vamos pensar direitinho sobre isso? Eu vou te ligar hoje à noite. Não. Vai brincando. Ele tá escutando a gente. Tá o tempo todo antenado nisso daí também. Eu sou bem feliz. Eu sou muito empreendedora. Sim. E até escrevi esses dias no Gustavo. Que, gente, vou falar do Estúdio Voz. Posso falar do Estúdio Voz? Eu até agradeço. Primeiro, eu comecei numa produtora linda que tinha um cenário de estrela atrás. Não posso falar o nome. Enfim, era linda, mas... atendimento muito ruim, o lugar ruim de receber pessoas, se atendia lá, não aparecia ninguém, ficava um monte de convidado perdido, enfim. Você chegava lá, ninguém falava com você. E os atrasos nas gravações. Isso nunca aconteceu aqui. Sim. Tipo, eu chego, a sala já tá no ar-condicionado no topo, me esperando, com um monte de gente. Ju, você tá isso, tá aquilo, né? Todo mundo me chamando de Ju. Tipo, me oferecendo tudo, uma geladeira de cerveja, de tudo que vocês possam imaginar. Além dessa inovação de mudar os cenários e ir mudando, que eu acho isso... maravilhoso, porque assim, por que todo lugar de aluguel de podcast é igual? O microfone, não sei o quê. Ninguém pensou em inovar. O Gustavo inovou. Então, pra mim, ele já é um cara... Não sei se é outro sócio. Como chama outro sócio? O Fabiano. Temos outros sócios também, mas vamos deixar eles... Mas assim, o grupo, né? Sim. O grupo Estúdio Voz já é inovador nesse quesito, porque isso é muito legal. É o melhor custo-benefício em preço, não vou mentir também. Depois vocês pagam essa publi, né? Já vou falar pro Gustavo. Já não preciso pagar mais esse mês aqui o aluguel. É o quesito. E que mais? Atendimento maravilhoso, assim. O outro... Sabe o que eu achei maravilhoso aqui? Já abri um grupo de WhatsApp com, tipo, financeiro, administração... Tipo assim, tudo, gente. Antes da entrevista, uma semana antes, vocês já mandam isso para o cliente, falando quantas pessoas, qual é o nome dos convidados que a gente quer receber eles. Isso não existe em outros... Isso não existiu no outro que eu tava, né? Desculpa, gente, no que eu tava, né? Enfim, eu acho que eles estão inovando em atender muito bem o cliente, nos cenários, nos preços. E então, eu tô bem feliz com vocês. Aqui nos Estúdios Voz, principalmente, a gente procurou pessoas que tivessem mesmo essa humanidade durante o atendimento. Óbvio, né? A gente faz todo o nosso filtro, mas principalmente a gente quer dar sempre muita atenção a isso. Porque a gente sabe que é o nosso diferencial o atendimento. A gente deixa tudo já organizado para vocês, justamente que você teve alguma dúvida, tem o canal correto para você conseguir falar e vai estar lá disponível para você. Sim. E os atendimentos aqui na casa também, assim, todo mundo sempre já é instruído, o pessoal sabe como que é, e é aquela coisa, né? Do jeito que você queria ser tratado, a gente trata as pessoas aqui durante o dia a dia. Maravilhoso. Fora que a gente tá aqui na sala grafite, né? Essa sala com uma bela arte atrás de você. Arte, porque eu já também amava a outra, eu vou sentir saudade. Também que eu consegui uns vídeos lá, né? Tem uns 3. A outra era mais preto e branca, né? Era um PB lá que também era mais classicão. Mas você não sentiu que ela diminuiu um pouco o tamanho? É por conta das cores vivas e da iluminação quente. Entendi. Entendeu? Tá. Aí ela dá mais uma fechadinha assim, mas é isso. A intenção da sala é sempre trazer uma estética e um aspecto diferente, assim, sabe? O Pardal, inclusive os pardais aqui, né? E o Pardal, o artista, ele teve total liberdade de fazer isso. Quem grava aqui é o Pizza com Grafite, normalmente eles que trazem os artistas para poder fazer o projeto aqui. Fora que o Gustavo também adora arte de rua, né? Assim, a gente sabe que tudo é grafitado aqui. Pra quem não sabe, depois, aqui na área de convivência tem o Kobe Bryant também, numa arte bem bonita, bem real. E ele ficou livre pra fazer, ele mostrou o projeto e a gente pegou, fechou ele na sala e falou assim: manda ver, cara. Fica tranquilo, fica à vontade pra fazer. Miguelito, depois, se você conseguir colocar aqui o background do monitor, a arte se complementa com o background da nossa área de trabalho. Que legal. Que aí ela completa a casa de pardais, que fica na parede. Pode colocar a estrela de novo. Gabriel, o que vocês fazem de serviço além do aluguel? Vocês dão essa consultoria para a empresa? Como que é? Então, de início, óbvio, tem pessoas que têm a vontade de fazer o projeto, só que eles são, assim, como qualquer uma pessoa tem dúvida de dar o primeiro passo, a gente auxilia o pessoal, falando assim, pô, então, é disso que você precisa, estrutura bem, faz a sua marca, traz e a gente coloca na tela, não tem problema, assim como a estrela tá aqui no monitor. Quando ele chega na primeira gravação,
a gente dá todo o suporte, assim como no decorrer das outras, né? Mas a primeira a gente sabe que tem que ter um pouco mais de atenção. A pessoa ela fica mais perdida e ela fica mais insegura para gravar. Então a gente, primeiro, tenta sempre tranquilizar. De vez em quando o pessoal até fica naquela ansiedade de falar, ou na hora de dar o start no microfone e não sabe bem como iniciar. Então a gente dá o auxílio pro pessoal que estiver travadinho ou não saber a hora de falar Acontece ou não de muito parar. isso? Olha, de marinheiro de primeira viagem acontece, tá? Tem pessoa que já tem, ou tem alguma, já trabalhou apresentando alguma coisa, ou normalmente quem tem mais facilidade é o vendedor, por motivos óbvios, mas o pessoal que tem a base de uma área que não tem nada a ver com comunicação social, sim, eles têm bastante dificuldade. E só que é isso, a gente, por exemplo, você hoje teve uma pequena pedrinha no meio do seu percurso, a gente veio aqui, a gente resolveu, inclusive, fazendo uma bela apresentação da senhorita Juliana. Maravilhoso, eu tô muito feliz, cara. Eu não ia ter pensado em nada próximo, eu já queria, tava me incomodando não falar sobre a ideia, sobre tudo. E eu ingressei na Voz faz 2 anos. 2 anos. Eu vim do SBT. Eu era produtor audiovisual do SBT. Quando eles me chamaram, eles também conversaram comigo justamente porque eles queriam ter uma pessoa que tivesse atuação na área. Né? Então, e outra que eu já fui cliente da Voz. Ah, que legal. Exatamente. Eu tive por 3 anos. Ai, gente, quem sabe eu não venho trabalhar aqui também. Fazer o comercial de vocês. vai apresentar a nossa área comercial, né? Mas, cara, é legal. Depois você tem um case de sucesso. Exatamente. A gente passou 3 anos nesse projeto e foi quando eu conheci a Voz, a parte interna. Aí eles me convidaram aqui. Quando eu saí da SBT, vim direto pra cá já pra poder iniciar com eles. E até então tá aqui, tá dando tudo certo. E a gente saiu de uma unidade menor e agora tá aqui com 3 salas belas, com uma bela área de convivência. E também o pessoal que precisa trabalhar tem a mesa lá atrás também. É quase um coworking também. Nossa, muito legal. E eu posso falar, sempre que eu chego, eu sinto super à vontade. Sim. Porque é meio escurinho quando você chega. Adoro o ambiente que é pouca luz. Exatamente. Dá uma descansada na vista, até porque a gente tá... Aliás, como que tá... Olha, eu já perdemos o foco da entrevista. Mas como é que tá o esquema do bar? Eu quero fazer depois o podcast lá. Aí a gente combina certinho. A gente já fez gravações lá, deram todas certas. A única coisa que a gente faz é colocar a iluminação de suporte externa, da mesma maneira que a gente faz com gravações externas. Entendi. A gente trabalha também com uma gravação fora daqui. Tem muito evento que pede, tem empresa que pede, exato. Né? Então... Você sente que é um mercado que tá crescendo? Demais. Demais. É até porque a gente não produz especificamente podcast. Tipo, a última externa que a gente fez, sem ser as mensais, né? Que são as fixas, foi num evento foi semelhante a um congresso. Foi uma reunião entre a diretoria de uma asseguradora. E foi num kart. Então, tinha um espaço lá que a gente montou um cenáriozinho de entrevista, quase como talk show mesmo. Entendi. Então, funcionou num formato diferente do podcast. E já é um serviço também que a gente falou assim, a gente tá apto a seguir nisso. A gente fez ano passado também gravação com a Petrobras, lá na Furacão 2000, na produtora lá no Rio de Janeiro. E também foi nesse formato. A apresentadora foi a Rita Lisauska e a gente fez isso nesse formato de talk show, apresentando os projetos da Petrobras. Então, assim, a gente está abrangendo o mercado. A ideia da Voz é continuar servindo sempre o mercado da maneira que ele precisar. Não só com podcast. Podcast é que a nossa carta é o nosso as da manga, né? É o que a gente já pratica há mais tempo. Mas, gente, se tiver um projeto aí, ó, senta, conversa com a gente que a gente vai fazer acontecer. Maravilhoso. Melhor atendimento, melhor custo. Não preciso falar mais nada. A Ju, ela tá aqui para provar. Ela pisa aqui, a Maju já atende a Ju e já traz aqui para a sala, já indica, já faz toda essa triagem assim pro cliente se sentir à vontade, porque no final das contas, Ju, você vai estar aqui apresentando e conversando com alguém. Então você precisa estar primeiro focado na entrevista e segundo tem que se sentir à vontade no local onde você tá. Total, não, tô super feliz. Agora, mais uma coisa que eu fiquei até curioso pra saber como que é essa dinâmica pra você. Você falou que já passou por vários estágios na sua vida, né? Casou, teve filhos, agora é separada, teve uma empresa de sucesso. Sim. Como que você organiza o podcast hoje no seu dia a dia? Cara, é bem tranquilo, né? Porque você pensa que eu tento já só um dia só perdido, então não atrapalha em trabalho, em nada, né? Venho e já gravo, por exemplo, eu vou gravar hoje até às 6 horas, então eu já gravo 4 horas aqui, entendeu?
Então isso não atrapalha muito. Aí isso pra mim é um hobby à noite, porque eu realmente faço tudo. Uhum. Hoje até minha web designer, que eu amo, a Miss Lena Feitosa, falar que eu amo, ela é maravilhosa. Mas eu, por custos mesmo, por redução de custos, né? Tanto que eu mudei de produtora também. E graças a Deus, é Deus mudando o caminho. Exatamente. O melhor custo e o melhor tudo. Eu sou minha web designer, eu faço tudo hoje, tô fazendo tudo. Sim. Então, assim, à noite vira um hobby. Tipo, eu corto a entrevista, eu posto no TikTok, eu crio um título. E é posto no gostoso de Instagram. ver, né, o que você produziu. É gostoso um de ver. hobby que me dá uma grana extra, mas que ainda eu não ganho dinheiro. E pretendo ganhar, pretendo ter marcas, pretendo tudo isso, assim, sabe? Eu acho que é uma evolução. Exato. Só não comecei a buscar. Vocês ajudam nessa parte de buscar patrocínio? Como que Olha, vocês trabalham? A gente tem alguns contatos que a gente apresenta e a gente tenta repassar sempre que possível, né? Pra quem tiver interesse, se a marca tiver interesse, ou o podcast também tiver interesse, a gente repassa. Só que aí é um pouco mais difícil. Essa captação... De patrocínio, como funciona? Assim, a gente tinha falado sobre nichos, mas mesmo um podcast que abrange muito assunto. No fim das contas, você tem que mostrar os números e engajamento. O né? número e engajamento. Isso é vital porque para quem tá... Pode ser que alguém lá dentro compre a sua ideia porque goste do projeto. Mas no final das contas, para ter a canetada de patrocínio, aí precisa mesmo apresentar algo bem estruturado. Tem gente que consegue, viu? Eu sei uns podcasts bem menores que conseguiram, não sei quanto, né? Às vezes o patrocínio é baixinho, mas De início, eu acho normalmente... que é tudo buscar. Assim. Exato. O meu tá numa crescente muito boa, assim, principalmente no TikTok e engajamento, que é o principal, né? O importante, eu acho bastante também no pessoal que, putz, olha, eu quero transformar nisso num negócio. Pega bastante os analytics. Vê quem está assistindo. Porque você vai entender... óbvio, você projeta... você vai fazer o projeto em cima do público que você quer abordar. Pode ser amplo, pode ser menor, mas sempre vai ser um público específico que você vai abordar. Então é importante você entender o perfil desse público, porque você vai atrás de marcas que forem atender a esse público. Exatamente. O que eu quero ir atrás? Das marcas que apoiam as causas, HIV, câncer, farmácias, esse tipo de patrocínio que tem a ver com o podcast, porque né, eu sou uma ativista hoje da causa HIV, faço live 2 vezes por semana no TikTok sobre isso. Hoje eu tenho uma segunda história sobre HIV. Realmente, você ter patrocínio com propósito, eu também sou a favor, sabe? Eu acho que a gente tem que agregar para a marca. Então, hoje, você está HIV positivo no TikTok, e meus vídeos vão aparecer todos, assim. Então, buscar, relacionado aos seus assuntos, né? Mães solos, mulheres 40+, beleza, enfim, com o crescimento. Mas, assim, eu acho que é o meu futuro e o meu propósito estar aqui. Você vai falar, Ju, você vive disso hoje? Não. Ju, você está feliz com o crescimento? Estou muito feliz, sabe? E eu acho que vai ser uma coisa que vai acabar desencadeando isso também, Ju. Por exemplo, no seu cenário, a gente já pensa direto no mercado ligado à saúde. Ou ONG, para você ser uma representante de fato, aí sim eles também vão te auxiliar, porque é isso. Todo movimento... todo movimento de minoria também, mas qualquer tipo de movimento, as pessoas elas querem um representante. Porque, gente, o projeto é lindo e maravilhoso. ONG é linda e maravilhosa, mas normalmente fica nas escuras, né? Eles não conseguem ver tão bem a luz do dia, porque é isso, não tem a pessoa que vai dar a cara a tapa. O projeto é esse, a gente fala sobre isso, vamos trazer esses convidados porque passam por esses X problemas. Então, inicialmente é o que eu falei, o que mais liga, a sensação que dá pega o Discovery Home and Health, porque normalmente é um canal que trata sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre os cuidados da pessoa no geral, psicologicamente e fisicamente. Dá uma estudada no que é o comercial deles, quem que tem o interesse de patrocinar, né, a marca ser vista nesse tipo de canal. Então aí é mais ou menos esse mesmo caminho. Aí é o que eu falei, a gente tem, por exemplo, Resenha na Pista, é um pessoal só de Uber. E, são 2 caras que trabalhavam com Uber que falam sobre os perrengues que eles passaram no dia a dia. Então é isso. Os patrocínios deles têm tudo a ver com o mercado automotivo. Sim, eles já estão muito grandes. Eles já chegaram eles estão com a gente já também quase ao mesmo tempo da Voz, assim. Eles gravavam com a gente lá em Moema ainda, perto do aeroporto. Então eles devem ter uns 2 anos e meio, 3 anos. E a gente viu desde o início. E só que eles tiveram uma facilidade. Como é um mercado
onde os motoristas são muito unidos, eles tinham muito grupo. Então, assim, o primeiro episódio mandou pros grupos e explodiu. Exatamente. O ao vivo deles, o primeiro ao vivo deles tinha 3, 4 mil pessoas já. Eu quero trazer Ubers. Eu pensei numa histórias assim, porque superação é tudo, Exatamente. né? Porque, gente, é difícil. É difícil pra todo mundo. Mas e o mercado ser adulto é complicado. É difícil, viver hoje Exato, é difícil. exatamente. A vida adulta, eu escutei hoje, sabe? Exatamente. A vida adulta realmente, cara, é pros fortes, cara. Exatamente. Acho que o molde, como a pessoa era moldada antigamente, mudou muito conforme o tempo passou. Sim. Então hoje temos outras preocupações, até porque coisas que eram dadas como o pessoal falava que era frescura, né? Principalmente por problema psicológico, Sim. depressão, hoje tem lugar de fala, né? A gente entende o que é isso hoje. Tem como você resolver sem ser daquela maneira truculenta, né? Exato. Então, hoje a gente tem uma diferença e então é importante você escutar todo mundo. Porque todo mundo tem algum probleminha na área que atua ou na sua vida pessoal, em alguma coisa que é mais complicado de lidar sozinho, né? Acho que a vantagem da internet isso hoje, né? Apesar do X, né? O antigo Twitter, agora o X, ser um lugar bem nocivo, acho que a internet em si, ela ajuda muito você a entender que pessoas passam pelos mesmos problemas. Sim, principalmente o TikTok, tá falando. Eu realmente lá, você vê todo tipo de história, problema, doença, tudo. Sim. Assim. E as pessoas... Aliás, você sabe que eu prospecto minhas histórias lá, né? É mesmo? Então, a Saori, que tá, gente, me deu um perdido aqui hoje na primeira entrevista. Mas assim, conheci pelo TikTok. A Renata não, a Renata foi pelo Instagram, mas eu sinto que pra mim é uma missão de Deus esse negócio ser muito grande ao ponto de ajudar as pessoas muito. A sua parte espiritual é bem assentada, né? Acentuada. Você acredita, Deus. Sim. Sempre presente, é o teu maior guia, quem que tá com você sempre, já né? teve muito altos e baixos na vida, né? Principalmente aquela pessoa que chega no fundo do poço. Eu perdi minha empresa e meu casamento ao mesmo tempo. Sim. Uma empresa de milhões, uma vida perfeita. Era uma vida perfeita. Até acho que foi muito olho nisso, mas... Eu perdi ao mesmo tempo, caí num buracão de virar perrengão, reerguer do zero, assim. E eu acho que a vida é isso. A gente tá sempre... Quando você tá muito assim, Deus dá aquela caída para você evoluir de novo espiritualmente. E nessas evoluções... Eu entendi que total o nosso sentido da vida, a gente tá aqui para ajudar as pessoas. Só que ninguém ainda olha isso. Mas ninguém mesmo, sabe? E é bem isso, assim, né? Tem momentos que tem momentos que mais perto? Vou até falar pro pessoal aqui, ó, repassando aqui como que é. Microfones, eles são muito direcionais. Sempre falar pro topo, tá bom? Tem momentos da nossa vida que é isso, né? Acho que é bem provação mesmo. Então, acho que acentua quando você tá passando por algum problema, você sempre busca o conforto e ele sempre tá lá, né? Sim. Acho que Deus, no final das contas, é aquilo, né? É uma pessoa que nunca vai abandonar a gente. Então, ela vai estar sempre presente no nosso dia a dia. De vez em quando a gente dá uma esquecidinha dele, mas ele nunca esquece da gente. E assim, a gente pensar que as coisas ruins que acontecem na nossa vida às vezes não são ruins, cara. São para te levar para uma espiritualidade maior, para um valor maior de pequenas coisas que você não dá quando você tá no auge de dinheiro, de sucesso, de tudo. Exato. Né? E tem gente que tá lá com você só naquele momento, que depois ele vai dar as costas sem pestanejar. E é aquela a máxima, né? Que os de verdade eu sei quem são. E é isso, são as pessoas que aparecem nesse momento. Quem vai continuar com você no fundo do poço era quem realmente gostava de você e te apoia em relação a isso. Exato, isso. Você sabe exatamente quem são, assim, essas pessoas, né? Sim. Eu passei por momentos bem difíceis ano passado, assim, ao ponto de ter que parar o podcast por grana mesmo. Tanto que eu vi... Porque, assim, como eu sempre trabalhei com e-commerce, né? Tive e-commerce e eu tenho uma experiência muito grande em crescer categorias, principalmente de bebês e brinquedos, porque é a minha expertise de 20 anos... dentro dos e-commerces. Mas, assim, hoje o que eu entendo? Que na minha idade, aos 46 anos, não tá mais fácil entrar em empresa. Entendeu? Eles não querem mais, assim, tipo... o etarismo... Eu vou fazer um episódio sobre, né, com o Gus, que eu acabei cancelando esse episódio no último, mas quero falar muito sobre etarismo também no quesito profissional. Então, assim, a gente depois... vocês que são mais novos, vocês vão entender que depois dos 45 a gente tem que se reinventar de novo para outras profissões que tenham a ver com você. Então, eu falei, cara, com essa bagagem, experiência de vida, tudo que eu tenho,
cara, eu vou para um outro mercado. Foi aí que eu quis empreender com podcast. Então, assim, eu passei 1 ano super bem trabalhando, pagando podcast. Agora, eu já não tô ganhando rios de fortuna, mas tô conseguindo pagar aqui o podcast, tudo, Sim. mas não é tão fácil, sabe? E é como era antes. complicado. A indústria, ela é muito injusta, né, nessa área, porque pensa que para você entrar na indústria, né, seja em qualquer área de ação, você precisa já se provar. Aquela parada de o estagiário já tem que ter experiência de trabalho, né? Que é o mais complicado. E depois também, como você falou, você vai ter que provar que você consegue ser diferente do que você sempre trabalhou, né? Então é muito injusto mesmo, assim. O mercado em si é muito injusto. Eu não sei se, assim, Deus faz que a gente tem que sempre estar se reinventando. Sim. E que tudo tem ciclo, cara. Não se apegue a um profissional, sempre tem que ter 2 coisas, uma paralela ao... Cara, a melhor hora de empreender é trabalhando, porque se o teu emprego te largar na mão, que nem aconteceu comigo, a empresa quebrou, uma empresa que faturava, sei lá, 40 milhões mês, do nada fechar. Eu voando na minha categoria lá. E o boom da Americanas mesmo, acho que não mexeu... eles eram tudo pra gente. Sim. Então, assim, aí tentou reestruturação de empresa por um período aí, mas e que foi e no mercado no geral, acho que foi um momento muito sensível, porque eu nunca achei que essa empresa ia fechar. Eles eram super enxutos, estavam voando. Eles eram líderes de todos os canais. Eles anunciavam no BBB, eles eram o principal anunciante do BBB. Não, eu tô falando da minha até, que era junto, assim, mas tudo bem, Americana junto, sim. né? Então, assim, aí depois disso, cara, eu já tô meio assim, numa fase muito mais consultoria, né? O que eu faço hoje é muito mais consultoria para empresas, de crescer essa categoria, mas como PJ do que como funcionária, né? Tipo, eu já nem me vejo mais. E querendo só um dia focar só em podcast, assim. Meu sonho é crescer o Estrela ajudando pessoas e vivendo com isso, sem aquela ambição absurda, mas uma ambição que você... Tenha dinheiro se você quiser viajar com seus filhos, se quiser fazer coisas, mas não ter uma mansão, avião, nada disso. E a sua expectativa? Agora que a gente está falando um pouquinho sobre o futuro, qual que é o Estrela? O que você vai olhar assim e falar assim, ok, realmente eu tenho um projeto de sucesso. A partir de que momento isso vai acontecer? É a partir do momento que você vê o quanto de vidas você está mudando e transformando com o seu projeto. É que nem o Vaquinhas Voadoras, que eu acho o máximo. É você transformar vidas com um projeto, né? Que ainda não é. Hoje em dia ainda sou uma porta-voz de ouvir pessoas, mas quando a pessoa vem aqui me dar entrevista, é o melhor dia da vida da pessoa, é o meu também. Mas você vê que você já está transformando uma vida, sabe? A pessoa tem uma vida que ela quer contar. E todo mundo, né, quer ser protagonista da sua própria vida, Exatamente. Né? Então, assim, ela já brilha. Aquele dia já me faz tão bem, já é uma doação, né? Seus filhos, eles têm mais ou menos qual idade agora? Eles têm 13 anos, gêmeos aborrecentes. Que é a palavra que eu mais escuto. É mãe, sai e fecha a porta. Mas super carinhosos. Eu sou muito iluminada. E você tem a iniciativa de um dia sentar eles na cadeira? Eu já sentei, tá? Tá? É um episódio bem ruim. Os 2 super mal-humorados, eu também. É um episódio como pensam os pré-adolescentes. Então deve ter sido bem complicado. Não ficou bom esse episódio. Eu quero regravar, mas imagina, eles traumatizaram, não querem voltar mais nem a pau. E tudo bem, um dia vão voltar. Mas são 2 meninos maravilhosos. E eu sempre falo isso em vários episódios, né? Eu sou divorciada e já tive vários... Sabe uma coisa que eu queria muito ser, que eu vou falar? Tipo uma Mônica Martelli, versão podcast, nessa parte de mulheres 40 mais que tomam fora. Então, assim, eu quero criar Theo e Luca para não serem os caras que eu conheci pós-separação. Entendeu? Me separei já há 8 anos, fui casada há 15 anos. Conheci meu ex-marido com 23, casei com 29 e me separei com 37. E nesses 8 anos separadas, eu tenho muita história, que era muitas coisas que eu queria reproduzir. Porque eu acho que sabe o que seria muito legal também fazer? Que eu tenho muita vontade? Tipo assim, a gente num bar, exatamente, como conversando, como não tivesse gravado. Nossa, aqui vai ser perfeito fazer essa ideia. Agora, né, agora que eu pensei, tipo, eu vou chamar as amigas ali, drinks. Exato. E vamos falar. Então, assim, teremos coquetel, meninas. Eu acho que podcast tem que inovar até nisso, ser um meio teatral também, fazer uns episódios, tipo... Vou fazer um date com você hoje, por exemplo, sabe? Fazer uns negócios diferentes. Exato. Eu tenho essa vontade. Eu já tive uma ideia pra você. Você falou que o episódio tinha ficado um pouco mais complicado, né? Um pouco fora do que você tinha imaginado. Faz um episódio
a visão dos pais em relação aos seus filhos adolescentes e depois bota eles na cadeira pra eles fazerem a visão dos adolescentes em relação legal. a Vou fazer pra fevereiro. Exatamente. Pega uma amiga Mas sua... eu vou pegar outros adolescentes, não o Theo e o Lucas, porque eles não querem mais vir. Ou você pode colocar, Eles eles pra eles entrevistarem algum outro adolescente pra ver qual que é a opinião deles em relação aos pais. Porque no final das contas, olha, eu tenho 27 anos. Eu ainda não tenho filhos. Nossa, gente, um bebê. Mas eu tenho o sonho de ser pai, né? Mas você namora, casado? Não, eu namorei por 5 anos. Hoje eu tô solteiro. Tá. Mas é uma vontade que eu tenho de... Ter um filho, exatamente, independente de casar ou não, né? Porque hoje em dia tá assim, né? Deixar o meu legado para um futuro, porque eu tenho esse apreço muito grande, assim, sabe? Eu quero criar uma vida, ter o ímpeto de fazer, inspirar algum serzinho, né? A ser algo melhor. Inclusive, melhor do que eu fui. E eu sei que é muito difícil para os pais, a partir de um certo momento, até porque nem tudo vai ser dito para eles. Eles entenderam o que tá passando na cabeça dos filhos. E eu, como já fui filho, entender que, putz, a partir do momento que eu não tô falando tudo o que eu tô sentindo pra minha mãe e pro meu pai, eles não vão saber, então eles não vão entender o que tá acontecendo. E ninguém tá muito preocupado mais com a vida nem dos seus próprios filhos. Tá todo mundo no seu próprio celular, exatamente, não é? Exatamente. Isso que é um pouco o hoje quem cria filho, né? normalmente é a babá empregada. Pra quem tem a disponibilidade, pro pai e pra mãe que tem que trabalhar dia e noite e não consegue, é a avó que cria. Hoje já dá pra uma criança de 2 anos um celular, cara. No final das contas, quem tá criando as crianças dessa geração não são os pais, são os avós, por exemplo. Então, eles, em vez da geração dos pais passarem a experiência que eles tiveram pros seus filhos, pra eles crescerem de uma maneira diferente ou evoluírem, eles estão tendo a criação dos avós que tem a mesma cabeça. Desencanou. Ju, então, acho que serviu um pouquinho pra gente conhecer, óbvio, um pouquinho da sua história. Você ainda vai continuar uma história maravilhosa com Estrela. E ainda assim, exatamente, e ainda assim você vai ainda contar outras histórias, claro, agora com outros convidados. Eu amei, gente. Vou fazer outras com o Gabri agora. Porque eu acho que é muito legal eu poder falar e eu travo pra falar sozinha. Não sei te explicar. Não sei, que eu acho que cada pessoa é de um jeito. Tá ótimo. Assim, a gente tá aqui disponível. Eu já quero saber que eu já gravei vários vídeos eu tentando explicar do Estrela. Aí eu olho e falo, ai, não gostei. Tipo... O espelho é mais difícil. O Rock Balboa fala, né? Que o seu maior rival é o cara que tá na sua frente. Ele aponta pro espelho. Porque no final das contas, você sempre vai só se comparar a si. Então, dá nervosismo, dá um friozinho na barriga. Mas depois vai ficar natural. Assim, até você tá aqui no podcast, você se solta, mas não sei te explicar. Assim. A conversa com outro ser humano. No final das contas, o ser humano precisa de outros seres humanos por perto. Mas adorei te conhecer. Eu tô muito feliz de novo com o Estúdio Voz. Perfeito, que ótimo. ótimo. Eu acho que eu vou ficar gigante, se Deus quiser. Eu acho que tudo que você faz com o coração e com amor pra ajudar as pessoas, Deus ilumina, assim, sabe? Pra mim é uma missão de Deus estar aqui hoje fazendo esse trabalho. E é isso. Pedir pra todo mundo seguir, compartilhar, né, Gabri? É muito importante, pessoal. Por favor. Você sente que as pessoas vendem bem esse peixe, assim? Tipo, compartilhar? De início, não. Demora pro pessoal. E você acha... uma pergunta interessante. Você acha que... Enquanto ela não chega, né? Você acha que o podcast tá mais... Hoje... Spotify, ouvintes ou vídeos, assim? Olha, eu não tenho o que fazer. Depois do Flow e do Podpah, as pessoas migraram bastante pro YouTube, mas eu sei que no Spotify ainda tem bastante procura. Por quê? Quem quer ver o MesaCast, ver o vídeo, ver as pessoas conversando, no Spotify agora pode. Porque você consegue colocar o vídeo. E se você tiver com a tela do celular bloqueado... Cara, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu não... Tranquilo. Foquei nisso. Vocês ajudam aqui, ó, já é uma pergunta de um cliente. Aí pode me chamar que a gente bate certinho aí pra te ajudar no que precisar, tá bom? A gente ainda não tem exatamente uma consultoria, mas, bom, eu passei pelos mesmos perrengues, eu tive que aprender também, então eu não tenho problema nenhum. Hoje vocês têm quantos clientes aqui? Tem uma noção? Nossa, Ju. Rodando fixo com a gente, mensalista, deve ter cerca de uns 40, 50 clientes, tá? Agora, porque é o nosso grosso. Agora, o pessoal que vem gravar esporadicamente, aí bate por 70, 80, por aí. Entendi. Então, assim, aí o pessoal vai se ajeitando durante a semana. Agora, de início de ano, até o carnaval é um pouco mais tranquilo. Pouco mais tranquilo. Quem quiser, óbvio, venha gravar com a gente, fica disponível. Se vocês colocarem... Maravilhoso agendamento também, tá? Posso elogiar isso? Pode, fica à vontade, elogia. Eu adoro. Porque eu achava, Gabri, que ia ser difícil. Sabia como que era outra produtora, gente? Eu tinha que mandar WhatsApp, vê se tem dia. E o cara demorava um dia pra me responder. Pra eu agendar, e o cara não respondia.
Gente, aqui é tudo automático, online, agenda, dá pra agendar, dá pra cancelar, dá pra fazer tudo com antecedência, claro, né? E sempre eu vejo a disponibilidade das salas, Estrela, isso é muito bom. Hoje, quando você terminar de gravar, eu vou te levar pra conversar um pouquinho com o Fabiano, justamente pra falar sobre essa abordagem, porque é o que eu sinto que é o mais diferente daqui. Porque é o que eu falei, a gente já gravou eu, quando também tinha o projeto, eu também gravei em outros. Então, eu sei o que o diferencial. O estresse de se agendar com um convidado e agendar aqui. E, gente, imagina, como que funciona o nosso agendamento? A gente faz pelo Google Agenda, é o schedule que você faz, né? Então, a gente tem o nosso site, vai estar lá os horários disponíveis. A partir do momento que alguém agendar nesse horário, ele vai sumir, ele não vai estar mais disponível. Aí é só você olhar durante a agenda. É muito mais fácil o cliente ter esse tato. Nossa, gente, é perfeito. E outra, qualquer dúvida, é o que eu falei. A gente tem os nossos canais de informação. Não estou vendo publi, gente. Vamos ver se o Gustavo me dá alguma coisa. Gustavo, ó. Porque metade desse podcast eu fiquei elogiando aqui o Estúdio Voz. A gente fica muito feliz em ter alguém contente com o que a gente está servindo. E eu espero que a nossa parceria continue aí ad eterno. Vamos ser parceiros muito. Ju, se quiser, conquistando coisas juntos. Exatamente. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar te conhecer. O pessoal vai continuar te seguindo, vai continuar te assistindo. Então, inclusive, pessoal, já coloca o sininho justamente para vocês receberem a notificação, tá? Acompanha ela nas outras redes sociais. Ju, segue no TikTok. Qual que é o teu arroba no TikTok e no Instagram? @Estrela Podcast no TikTok e no YouTube Estrela Podcast também. Só no Instagram que é Estrela Pod. Tá, beleza. Que o registro era de uns MCs. Eu não consegui, os MCs então, me ignoraram. Sigam esta mulher porque ela é forte e ela tá aí pra provar pra todo mundo. Depois eu vou fazer o cheque, tá? Cheque nem existe mais. O Pix, gente. Cheque é do meu tempo. Depois então, eu vou fazer o Pix. Obrigada, Gabi. Agora eu entrego o seu podcast pra você. Esse vai ser um episódio, né, Ma? Porque, querendo ou não, foi quase 1 hora. Praticamente. A gente sabe, você sabe também lá na pastinha, tá? Coloca como parte 1 e depois o parte 2, tá? Parte 1, fechou. Tá bom, Estrela. Então, pessoal, agora daqui pra frente, a host vai ser a Estrela, a nossa estrela de verdade. A Ju, ela vai estar com vocês. E talvez alguns outros dias aqui eu tenha um papinho pra bater com ela, tá bom? Show. Amei te conhecer, Rafa. Que ótimo. Gabri. É isso, gente. Agora a próxima é a Saori, que ela tá chegando. Tá chegando, dessa vez tá chegando. Beijo.